Sejam muito bem-vindos ao Traz o Brilho Podcast, o canal que faz você brilhar. Hoje, com muita honra e alegria, eu recebo o nosso convidado muito especial. Ele é médico com uma trajetória incrível. Ele tem formação pela Universidade Unipac de Juiz de Fora e ele é cirurgião geral. Fez residência no Hospital São José, em Criciúma, Santa Catarina. Uma escolha que nasceu não só do amor pela medicina, mas também da própria história com a calvície. Sim, ele é a prova viva de que entender na pele, ou, no caso dele, no couro cabeludo, faz toda a diferença. Depois de vivenciar os impactos emocionais e estéticos da queda de cabelo, decidiu transformar essa dor em missão, ajudar outras pessoas a recuperarem sua autoestima, fio por fio, e diz que tempo é cabelo. E, sinceramente, tempo é cabelo, né, gente? Porque quando a gente cuida do nosso cabelo, o quanto antes cuidar, mais cabelo a gente vai ter ao longo da vida. Essa frase é maravilhosa desse querido convidado de hoje. Em um movimento de transição profissional, ele mergulhou no universo da tricologia e do transplante capilar e segue a sua especialidade para oferecer tratamentos personalizados que unem a ciência, técnica, escuta e a sensibilidade para transformar vidas e entregar um cuidado humanizado com resultados que vão muito além da estética. Antes de chamar esse convidado, eu quero trazer um dado muito importante para você que está aí. Se você tem vontade de fazer um transplante capilar, acha que chegou o seu momento, ou você possui, nesse momento, queda de cabelo e gostaria de fazer um tratamento, fica aqui que esse podcast é para você. Existe uma pesquisa que diz que a procura por transplante capilar no Brasil tem crescido significativamente com o mercado em expansão e a técnica se tornando mais acessível. Estima-se que mais de 6 mil procedimentos tenham sido realizados em 2022, com os homens representando 90% dos pacientes, principalmente na faixa etária entre 30 e 39 anos. A causa principal da procura é a calvície androgenética, que afeta 80% dos pacientes. Na verdade, esse dado é de acordo com uma pesquisa da ABCRC. E para falar sobre esse tema, que tem aí feito parte de muitas mentes, de muita gente que tem medo, sabe que precisa fazer um transplante capilar, quer se cuidar mais, quer cuidar do seu couro cabeludo, quer cuidar do seu fio. Hoje eu trouxe para falar com a gente sobre esse universo dos cabelos, que tempo é cabelo, o doutor Henrique Umeres. Seja muito bem-vindo, doutor Henrique, ao Traz o Brilho. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, em poder estar aqui nesse podcast falando do assunto que mais me emociona. Que, como você falou, não é somente fazer o transplante capilar, não é somente fazer a cirurgia, mas também eu tenho isso como uma missão, porque como transformou minha vida, eu também quero transformar a vida de outras pessoas. Nossa, que lindo quando a gente faz uma missão que a gente vive, né? E viveu, passou pela dor. E me conta, doutor Henrique, como é que foi que começou a sua inspiração em querer cuidar, em querer ajudar o próximo, quando está com esse problema, com essa questão de queda de cabelo, de calvície? Como é que foi isso? Conta pra mim um pouquinho. Então, a calvície, ela sempre andou na minha família, porque como a gente fala, né, eu tenho a calvície, a chamada alopécia androgenética. Então, na minha família já tem. Meu pai é calvo, a minha mãe também tem alopécia androgenética de padrão feminino, então não teria como eu fugir desses parâmetros, né, da genética. Então, acabou que eu comecei ali a perder afinamento de cabelo, que a gente fala miniaturização. E conforme o tempo foi passando, aí foi aumentando, foi progredindo essa alopécia androgenética. Nossa. E daí, o que aconteceu? Isso começou a se tornar uma pauta para mim, por quê? Porque eu comecei a ver que realmente havia ali uma dor, que começou a
meu dia a dia. Eu já não queria mais sair, ficava ali reprimido, ficava ali restrito em casa. Às vezes amigos me convidavam para sair, ou até mesmo eu tive uma história muito, muito interessante, que foi muito curiosa, que foi uma amiga minha me convidou para um casamento. E assim, uma das melhores amigas minhas, e infelizmente eu não fui. Não porque eu não queria ir, mas é porque eu tinha, assim, como o casamento era de dia, e assim, duas dores, assim, coisas que o calvo, ele tem medo, é de vento e piscina. Então, assim, como o casamento era de dia, realmente foi impossível ir. Assim, até falei com ela, ela não aceitou na época. Imagino. Mas era uma dor muito maior do que porque assim, eu acabava sendo exposto, entendeu? Sim, a dor de ir era maior do que não ir. Isso. Por conta desse problema, né, do visual, de como ficaria. Era isso. E assim, vale lembrar que muitas vezes a pessoa calva, né, o homem calvo, ele não tem essa dor. Então, assim, ele se assume. Não, realmente, eu sou calvo e tá tudo bem. Só que pra mim não foi bem assim. Então, assim, eu já não queria mais sair de casa. O pouco de cabelo que eu tinha acabava jogando pra lá, jogando pra cá, acabava escondendo a área calva. E, além disso, eu comecei a comprar bonés. Né? E eu, assim, não gosto de usar boné, né? Mas eu acabava usando porque era uma máscara minha, era uma forma de eu me esconder. Era o disfarce. Era um disfarce. Era o remedinho ali que você tinha na mão pra poder usar. Essa era a minha segurança. Sim. Entendeu? Então, assim, aquela segurança, autoestima, confiança, eu tinha com o boné. Eu depositava toda ela no boné. E você tinha que idade nessa época que você começou a ter esse incômodo e começou a vir realmente a calvície e você se bloquear? Isso é muito sério, né? Porque você deixa de ter vida social, você deixou de ir a um casamento. Com que idade começou? Então, o que eu percebi que ele começou mais por volta dos 25 anos. Mas que ele se atenuou, né? Ficou mais progressivo, ele ficou mais evidente, foi ali por volta dos 35 anos. Foi que realmente eu vi que era realmente uma dor. Que era realmente uma dor, que eu teria que ficar em casa, que eu já não queria sair. Por exemplo, até quando eu ia em restaurante, a iluminação das mesas, por exemplo, eu fugia dessa iluminação. Porque refletia muito na calvície e na careca, né? E assim, mostrava evidência de que a gente era calvo, de que eu era calvo, né? Meu Deus, e aí parece que só tem você ali, né? Não, naquele lugar. Isso, né? daí parece que todo mundo tá olhando pra você, tudo gira em torno de você, entendeu? Sim. E às vezes não é bem isso, a gente acaba somatizando, querendo ou não, entendeu? Com certeza. Só que quando a gente vê aquele problema, a gente só vê aquilo. E aí a gente não vê mais nada. Isso. A gente só se vê, se incomoda o tempo todo, né? Isso mesmo. Assim, talvez não era tanto, né, como eu imaginava, mas assim, pela problematização que eu tinha, acaba somatizando tudo. Então, assim, eu acabava ficando mais calvo do que eu era, né? Até quando uma vez eu viajei, um amigo meu falou assim, mas você se sente tão calvo assim? Você não é tão calvo, mas pra mim eu era grau máximo, entendeu? Entende? E não era. E não era. Qual era seu grau na época? Na alopecia androgenética, a gente tem grau, né, de grau, uma escala de calvície, que é a escala de Norwood, vai de 1 até 7, e no caso eu tinha de 3 para 4. Então já era uma calvície ali bem evidente, uma calvície que batia uma luz, batia um vento, realmente as pessoas conseguiam ver que eu era calvo. Sim, imagino. Então você já tinha essa ideia? Você já sabia sobre isso ou você não? Você esperou um tempo, tipo de 25 a 35 quando acentuou. Você estudou sobre isso? Foi isso que te despertou? É que o grande problema é que naquela época não tinha muita evidência no Brasil, né, de transplante capilar. Ou até mesmo as técnicas que haviam não eram muito promissoras. Entendi. Então acabava que eu assim, nem fui atrás, porque eu vi exemplos de amigos que fizeram a técnica antiga, que era a técnica de FUT, que a gente fala, né, que é quando você pega uma faixa do couro cabeludo da região occipital, mas daí ficava com cicatriz, tinha muito problema de pega do enxerto. Então eu falei assim, se eu vou passar por esse problema, então assim a calvície acaba não sendo tão problema assim, entendeu? Então, assim, eu acabei deixando, mas assim, como a alopecia androgenética é uma doença crônica progressiva, ela acabou evoluindo. Imagino. Você veio a fazer seu transplante capilar, depois que foi evoluindo? Isso, depois que foi evoluindo, aí veio o Instagram, a gente acabou conhecendo pessoas, profissionais, e com isso comecei a ver resultados digitais profissionais e busquei a pessoa correta aí para poder fazer o meu transplante capilar. E ficou maravilhoso. Ficou, assim, imperceptível, né? As pessoas, assim, elas não acreditam realmente que eu fiz transplante capilar. E assim, a gente acha que é só um transplante
transplante capilar, mas não. Isso acarreta tudo na sua vida. Sim. Um novo começo, a confiança, a autoestima. Imagino. Se gostar, né, de se Isso. ver no espelho, nos lugares. Você acaba resgatando coisas que você gostaria de fazer e não fazia. Sim. Por exemplo, tirar foto. Eu fugia de fotos. Eu adoro tirar foto, mas eu fugia de fotos. Imagina. Selfies, entendeu? Olha, porque tudo evidenciava Tudo demais. evidenciava. Aí tinha que ver a luz, dependendo como a luz batia em você, assim, ela Sim. evidenciava a careca, entendeu? Sim. Então é realmente uma dor bastante complicada ali, se tratando. Quando o paciente ele chega para mim falando dessa dor, então assim, eu consigo ver nele e sentir o que ele tá passando. Sim, porque você passou por essa dor. Você Passei por sabe essa como é que é. Tudo que passa na cabeça dessa pessoa, desse paciente. Justamente. Isso mesmo. Muito bom. E doutor Henrique, quais são os principais tipos de queda de cabelo? É tudo igual? Ou tem nome, causa e tratamentos diferentes? Fala um pouco sobre isso. Bom, quando a gente fala de alopécias, né, que a queda de cabelo a gente classifica como alopécias, nós temos vários tipos de causas e vários tipos de alopécias, né? A gente classifica elas em não cicatriciais e cicatriciais. As não cicatriciais, nós podemos citar como a alopécia areata, o eflúvio telógeno, a própria alopécia androgenética, que a gente já falou no começo do podcast, e também a tricotilomania. Em contrapartida, nós temos as alopécias cicatriciais, né, que a gente pode citar, que é o líquen plano pilar, a FAPD, a alopecia frontal fibrosante, o lúpus eritematoso discoide, a foliculite decalvante e também a celulite dissecante. Então, assim, é um mundo muito grande. A gente às vezes fala, você vê até às vezes na internet, que é queda de cabelo. Então, não é somente queda de cabelo. Não é só o fio que cai, tem tudo ali por trás, né? E por isso que a gente, assim, sempre fala, procurar um profissional capacitado que traga duas coisas, um diagnóstico promissor e um tratamento personalizado. Que não é receita de bolo, né? O tratamento sempre... A alopécia que você está enfrentando, talvez pode ser a mesma alopécia que eu estou enfrentando. Mas o tratamento não é o mesmo. Por quê? Porque a gente tem que ver 3 coisas. Analisar couro cabeludo, metabolismo e a tua rotina. Sim. A gente não tem as mesmas rotinas, então automaticamente o tratamento não é o mesmo. Com certeza. E falando em rotina, tem alguma relação entre alimentação e queda de cabelo? Dá pra comer mais cabelos saudáveis? Isso existe? Isso. Às vezes as pessoas não acham que a alimentação não é tão importante quando a gente fala de unhas, cabelos. Mas, pensando, né, que o crescimento capilar, o cabelo, o folículo, ele tem um ciclo capilar. E esse ciclo capilar, ele vai se desenvolver predominantemente, por quê? Por nutrientes. Então, dietas com frutas, verduras, ricas em vitaminas, como a vitamina E, o zinco, o ômega 3, até mesmo a biotina, são essenciais para que a gente tenha saúde capilar e revitalização capilar. E a ausência dessas vitaminas pode causar queda, por exemplo. Isso, por exemplo, quando a gente está falando pessoas que passam por um processo de emagrecimento muito abrupto, um regime, uma perda ponderal muito abrupta, automaticamente o que acontece? A gente para de ter nutrientes, os nutrientes que são enviados ali pro folículo capilar, eles são interrompidos. Automaticamente esse cabelo ele já não tem mais esse crescimento capilar como deveria. Ele não recebe o que ele precisa de nutrientes para poder crescer. Justamente isso. Então, por isso que é muito importante sempre ter uma boa alimentação e fugir dessas dietas muito restritas, rigorosas e até mesmo perda de peso abruptas. Né? Sim, que acontece muito. Que acontece muito. Né? No mundo de hoje, então, tá todo mundo querendo cada vez mais ficar mais magro. Fazer tudo, né? E até mesmo a gente sempre fala, né? Você quer perder peso rápido, mas você também pode perder cabelo. Então, nem tudo é ganho. Né? Você às vezes tem que fazer escolhas. Olha, né? Verdade, é impressionante isso, né? Porque às vezes a gente nem pensa no cabelo, mas aí quando o cabelo começa a cair, você fala, gente, o que tá acontecendo que o cabelo tá assim? O ralo fica cheio de cabelo quando eu tomo banho e de repente isso começou a me apavorar. E as pessoas vão vendo que às vezes foi uma dieta.
né? E tem jeito para quem já perdeu bastante cabelo? Tem salvação, doutor Henrique? Então, daí entra naquilo que a gente falou antes, né? Que foi, a gente tem que classificar as doenças, classificar as alopécias, né? Que nem todas são a mesma coisa. Então, as alopécias cicatriciais, alopecia não cicatriciais, provavelmente ali a gente consegue resgatar e haver uma repilação desse couro cabeludo. Mas se tratando de alopécias cicatriciais, talvez a gente não consiga uma nova repilação. Não mais a repilação como era antes. Quando a gente fala, então, como a gente falou no começo, né, das alopécias não cicatriciais, talvez lá a gente consiga uma repilação do couro cabeludo. Né, você consiga reverter esse quadro. Mas quando a gente fala de alopécias cicatriciais, a gente às vezes não consegue resgatar aquilo que a gente tinha. Mas é importante procurar um profissional, porque daí talvez a gente não consiga uma repilação, mas um bloqueio do avanço da doença. Entendi. Por isso é muito importante, igual você falou no começo, né? Tempo é cabelo. Se você deixar para depois, provavelmente o tratamento de hoje não vai ser um tratamento procurar-se daqui 2 anos, por exemplo. Sim, porque aí já teve uma perda, né? Já acredito eu, seja isso. Quanto mais você perder, mais difícil é para resgatar. Isso, exatamente. Por exemplo, se você me procurar hoje com 1 grau de calvície, é um tipo de tratamento e eu consigo te entregar um resultado. Mas se daqui 2 anos você me procurar com o mesmo problema, talvez eu não consiga mais entregar aquele resultado que eu te entregaria há 2 anos. Sim, perfeito. E tem todo sentido, né? Isso. Quanto antes, mais cabelo. Quanto antes, melhor. Quanto antes você procurar um profissional precocemente, você vai conseguir resultados maravilhosos. Fantástico. E o que é, de fato, transplante capilar? É diferente de implante, né? Explica pra gente. Muitas vezes a pessoa usa o termo de uma forma errônea. Então, quando a gente fala de cirurgia capilar, a gente fala de transplante capilar, que é onde você pega o folículo de um lugar, tira o folículo de um lugar e implanta em outro lugar. Então, o correto seria, então, chamar transplante capilar. Sim, que não é o implante. E é diferente da colocação de próteses, por exemplo, né? Próteses capilares, que daí é um outro momento, né? Uma outra forma. É uma outra forma. Perfeito. E quem pode fazer um transplante capilar? Existe uma idade, um estágio certo de calvície? Como é que se dimensiona? Então, isso é uma pergunta muito importante que às vezes os pacientes eles perguntam, mas que momento que eu posso fazer meu transplante capilar? E a resposta é bem direta. O transplante capilar a gente faz quando você vê que isso é uma dor para você. Quando aquela calvície que você achava que era somente uma bobeirinha, mas já tem uma dor, começa a influenciar na tua vida social, como no meu caso, não ir a casamentos, não sair com os amigos. Não ir a restaurante na luz do dia, isso. Piscina. Bem, é sobre isso. Então, quando essa dor começa a invadir a sua vida cotidiana, aí você realmente... E começa a te incomodar. E essa que é a palavra. Impedir. Tá incomodado com essa queda, então é o momento de fazer o transplante capilar. Muito bom. Então, ó, pra você que tá aí, que tá incomodado com a sua queda de cabelo, tipo, já parou de sair, já tá se bloqueando do meio social, fique atento, porque você deve estar no momento de fazer um transplante capilar. Né? Isso. E hoje, como é que é o processo? Precisa raspar tudo? Como é que é o pós-operatório? Tem muito cuidado envolvido, doutor Henrique? Agora, hoje, né, com as novas técnicas e o avanço do transplante capilar, nós temos a técnica no shave. Então, não precisa raspar todo o cabelo da mulher. E também, nos transplantes femininos, a gente tira uma faixa de cabelo da região occipital. Somente aquela faixa a gente vai tirar os folículos. Então, não precisa raspar todo o cabelo. Dá pra esconder e, com isso, não fica evidente que foi feito raspagem ali. Sim. Da área doadora, né? Gente, que incrível, eu não sabia. Mulheres, porque eu vejo tantos homens fazendo, né? E os homens raspam tudo. Os homens, né? A gente prefere, assim, hoje em dia a gente consegue fazer também essa técnica em masculino, mas ainda prefere-se, né, fazer com total raspagem. O homem é mais tranquilo, né? O homem é mais tranquilo. Assim, cabelo curto. Ele já tá acostumado um pouco com a calvície ali, e ele sabendo que daqui 12 meses ele vai ter ali cabelos densos e bem volumosos, ele
Ele topa. Ele topa tudo. Topa ficar ali naquele mais um tempinho, sem, mas com expectativa de que tá vindo muito cabelo por aí. Com certeza. Né? Perfeito. Você falou em tempo de 12 meses. É uma curiosidade, assim, muito grande. Com quanto tempo, depois de fazer o transplante capilar, o cabelo volta a crescer? Rola um glow up imediato ou precisa, assim, de ter mais paciência? Isso, quando a gente fala de cirurgia de transplante capilar, a gente sempre tem que alinhar com o paciente essa ansiedade. Né? Porque fica todo mundo querendo ter cabelo amanhã. Né? Isso, você transplanta os cabelos e automaticamente os cabelos começam a nascer. Sim. Só que ali por volta dos 3 meses há um shedding, então assim, há uma queda capilar. Então o paciente, é o momento que o paciente tem desespero total. Entendeu? Ele fala assim, meu Deus do céu, eu perdi meu dinheiro, eu perdi meu tempo, Nossa, e agora? Depois que faz a cirurgia, ele sente isso. Isso, depois dos 3 meses, há uma queda de cabelo, porque a gente tem diferentes... Os cabelos implantados, eles entram em diferentes ciclos capilares. Então, aí por volta do 4º mês, sim, que daí o cabelo começa a crescer de uma forma definitiva. E como o cabelo, ele cresce 1 centímetro mais ou menos por mês, a gente precisa ir por volta de 12 meses para ter um resultado final. Nossa, então tem todo um ciclo de cabelo após fazer o transplante capilar. Isso, como a gente sabe... Ele vai perder. Isso, como a gente sabe na tricologia, né, que o ciclo capilar, a gente tem um ciclo capilar, Sim. Esses cabelos transplantados, eles têm, cada um tem uma etapa, cada um está numa etapa do ciclo capilar. Então a gente tem que entender isso, uns estão na etapa de queda, outros de renovação celular, de renovação capilar. Sim, e aí vai dependendo ali do tempo também que você vai... Por isso que a gente perde todo esse tempo, né? De 12 meses mais ou menos, que você vai ver o resultado final. Muito bom. Já rolou algum caso, doutor, curioso, ou uma transformação que te marcou demais? Assim, aquela história de arrepiar que fez essa transformação? Justamente, tem um paciente que ele está fazendo um tratamento prévio para fazer o transplante capilar e ele me procurou justamente, que me chamou a atenção, que era um problema mais ou menos igual ao meu, né? Ele teve ali um período de estresse, teve uma perda familiar, lógico. Nossa. E com isso, e assim, somando com a alopecia androgenética dele, automaticamente ele entrou num período de depressão. Então, assim, ele já tinha perdido um ente, já a doença tinha progredido, entendeu? E a gente começou a fazer o tratamento clínico previamente. E em 4 meses ele já viu resultados promissores aí, já conseguiu arranjar uma namorada, já conseguiu sair com os amigos que antes ele não saía, entendeu? E aí ele já tem um resultado até satisfatório, que agora ele vai buscar, o resultado dele ainda vai ser melhor com o transplante capilar. Nossa, então ele agora estava na tricologia. Isso, ele estava na tricologia, porque isso depende muito de profissional, de partir logo para o transplante capilar, mas tem profissionais, devido a área doadora não ser tão promissora, a gente faz um tratamento prévio para que esses fios da área doadora sejam mais densos e sejam mais fortes. Venham fortalecidos. Isso, daí a gente consegue fazer um transplante melhor, com uns fios mais cuidados. Muito bom, porque vocês, na verdade, preparam o cabelo para fazer o transplante. Isso. É isso? Isso mesmo. Na tricologia. Na tricologia. E ele tá nesse momento. E ele tá nessa transição. E ele tá nessa transição. E já tá morrendo de vontade, tá ansioso, inclusive agora, pro transplante capilar. Pra, assim, terminar aquele resgate que ele já vem tendo nesse período. Ai, que maravilha. E você fica super feliz transformando, né? Total, porque igual você falou, né? Minha missão. Sim. Eu tenho, assim, um carinho muito grande. E a alegria deles acaba sendo a minha também. Porque a gente vê essa transformação passo a passo. Sim, com certeza. É muito gratificante. É gratificante, né? bastante. Muito bem. Agora vamos para mitos e verdades, porque eu fiz umas pesquisas e me colocaram aqui várias perguntinhas maravilhosas que eu quero saber do doutor se é verdade ou é mito. Isso rola bastante na tricologia e no transplante capilar, porque realmente existe muita coisa, às vezes aquela receita de vó, a receita da vizinha, né? Sim, deve ter muita coisa, né? Muita coisa. Os pacientes, eles chegam bombardeando a gente com perguntas e mitos e verdades, e como você falou. E a gente tem que estar preparado para todas essas respostas, né? Com certeza. Então vamos lá. Vou para a primeira, hein? Mito ou verdade? Usar boné causa calvície?
Então, muito se acreditava antigamente isso, né? Que o boné ele causava ali a calvície, mas isso é um mito totalmente. O que vai acontecer se você usar muito boné, você pode proliferar ali fungos, porque vai ser um ambiente bem propício para um ambiente quente, um ambiente úmido. Se é uma paciente se é uma pessoa que sua bastante. Mas não, isso é totalmente mito. Queda capilar não, mas sim pode proliferar fungos ali, porque é um ambiente propício. Sim, e o fungo pode gerar queda, no caso. Ou não. E daí, no caso, o fungo, né? A gente pode ali desenvolver outras doenças, como a dermatite seborreica, né? E daí, no caso, seria o tratamento mesmo. Né? Tratamento. Ok, então, gente, usar boné não causa calvície. Isso, pode certo? usar num tempo determinado ali, no limite, mas assim, que boné não causa calvície. Perfeito. Cortar o cabelo fortalece o fio? Então, muito também se falava, né? Que a gente fala assim, vamos cortar o fio, você precisa cortar os fios justamente para ele ter mais densidade. E não, os fios, eles são densos devido ao fator genético deles, né? Então, se ele tem um fator genético de ter mais densidade, independente de você cortar ou não, ele vai ter o ciclo capilar e a genética dele vai já estar previamente prescrita, né? Já tá... Tem tudo a ver, porque a gente até hoje escuta, né? Vamos aparar o cabelo para fortalecer o cabelo. Na verdade, ele tá fortalecendo daqui, né? Não daqui. Isso, justamente. Né? Exatamente. Maravilhoso. Mito ou verdade? Transplante capilar é definitivo? Essa pergunta é muito importante. Os pacientes têm muita dúvida. Eu vou fazer o transplante capilar, eu vou ficar com esses cabelos transplantados até quando? E sim, o transplante capilar, ele é definitivo, porque os fios transplantados, eles já não sofrem ação hormonal. Olha! Então, assim, o que você vai transplantar não vai mais cair. Mas vale lembrar que, mesmo com o transplante capilar, tem que haver o tratamento clínico. E esse tratamento clínico é pro resto da vida. Por quê? Entendi. Porque entre meio os fios transplantados, o paciente ainda fica com os fios naturais dele. E esses fios ainda vão sofrer ação hormonal e... Sabendo-se que a alopecia androgenética ela é uma doença crônica progressiva, a gente vai ter uma progressão. Então, se o paciente fizer o transplante capilar e não ter um tratamento clínico devido, não seguir com esse tratamento clínico, provavelmente essa doença vai progredir. O transplante capilar não vai cair, mas para trás ali vai acabar abrindo uma área calva. Entendi. Nossa, então é muito importante, depois que fizer o transplante, continuar cuidando do cabelo. Isso, quando a gente fala de doença crônica é isso, né? Como uma hipertensão, né? Outras doenças crônicas, assim, o tratamento ele é para sempre. O paciente às vezes pergunta, o tratamento até quando que eu vou fazer o tratamento? O tratamento é para sempre. Então, perfeito. Medicação todos os dias. Então, assim, tudo a gente faz isso para que não haja a progressão da calvície. Então, é muito dito, né, que o tratamento da calvície, o tratamento da alopecia androgenética, ela é multi-alvo. Então, a gente tem que ter o tratamento oral, as aplicações, dietas, tudo para que a gente tenha aí cabelo por muito tempo. Que maravilha! Ou seja, tudo sincronizado. Tem que estar tudo no comprometimento da pessoa também, né? E falando em cuidados, existe shampoo anti-queda? Nossa, isso é bastante, a gente ouve bastante no consultório sobre shampoo. Eu comprei um shampoo anti-queda, esse shampoo anti-queda é melhor. E não, na verdade o shampoo, ele não existe uma ação anti-queda. Por quê? Porque primeiramente, o shampoo, ele só trata a haste capilar. E a queda, quando a gente fala de queda, a gente fala de couro cabeludo. E você, quando você toma banho, você passa ali o shampoo por 5 minutos, mais ou menos, 3 minutos. Então, é uma ação muito pequena para que ele desenvolva todo esse processo anti-queda. Então, não, o shampoo, não existe shampoo anti-queda. E, claro, isso é feito um marketing em cima, né? Mas não tem shampoo anti-queda e ele vai tratar a haste capilar. Claro, existe shampoos que tem menos conservantes, produtos ali que possam, substâncias que possam agredir menos. Sim. Então, a gente sempre orienta o paciente nisso. Sim. Um bom shampoo que vai revitalizar, vai evitar que os cabelos fiquem menos quebradiços e vai resgatar essa hidratação.
Sim, perfeito. Então, acho que deve ir muita gente pra você falando do shampoo que arde, né? Que acha que limpa, Isso é outra... não faz cair. Conta pra mim, porque eu vi aqui que existe. Nossa, isso às vezes a gente até bateu um papo antes sobre isso, né? Então, às vezes, assim, isso acontece muito no mundo masculino. A gente, na primeira consulta, a gente aborda todos os temas, né? Todas as vertentes. Então, uma das coisas que a gente pergunta pro paciente é qual shampoo que ele usa. Ele sempre fala assim, aquele que arde, aquele... Porque eu pergunto assim, mas por que você usa esse shampoo que arde? Ah, porque eu sinto uma sensação de limpeza. Eu falo assim, é uma sensação de limpeza, ele limpa, lógico, mas acaba tirando todos os nutrientes e toda a proteção do couro cabeludo. Então não é bom você ficar usando shampoos muito agressivos. Sim. Geralmente a gente pede assim, shampoos que tenham componentes menos agressivos, porque senão provavelmente teu couro cabeludo vai ficar inflamado, aí vai ter uma agressão do couro cabeludo e pode desenvolver outros problemas. Ou seja, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Em vez de fazer o cabelo ficar mais tempo, ele vai embora mais rápido. Exatamente. Né? Vai virar um cabelo ruim, um cabelo que abandona você no meio da vida. E é o que a gente não quer, né? Cabelo, qual que é o que a gente pensa em cabelo ruim? Cabelo ruim é aquele que te abandona. É verdade, é aquele que te abandona, né? Você tá jovem, aí o cabelo tá indo embora. Ou cabelo ruim, né? Perfeito. E pra quem hoje tá se sentindo mal? Ah, não. Antes eu vou fazer uma outra última pergunta do mito e verdade. Dormir de cabelo molhado prejudica o couro cabeludo? Isso é uma coisa que eu sempre alinho com as minhas pacientes e elas me perguntam: posso dormir com o cabelo molhado? E eu sempre falo o seguinte para elas: por exemplo, você quer lavar o cabelo de noite? Então tem um secador. Você vai conseguir secar? Ah, eu não vou conseguir secar. Então é preferível que você durma com o cabelo sujo. Então é melhor não lavar o cabelo do que dormir com ele molhado, porque dormir com ele molhado você já pode ali proliferar outras doenças, né? Como principalmente fungos. Né? Então ali o paciente depois tem uma queda capilar, estão com todas as vertentes ok, mas vive dormindo com o cabelo molhado. E aí depois o cabelo aí tá com fungos, desenvolve dermatite seborreica, outros tipos de tíneas, né, de micoses e tudo mais. Então assim, se você não conseguir secar o cabelo à noite, é preferível que você durma com o cabelo sujo. Olha, mulherada, vamos dormir de cabelo sujo, mas não vamos lavar o cabelo antes de dormir. Se você vai direto ali pra cama, sem secador, não vale. O secador é essencial. Não tem secador, não lava o cabelo. Não lava o cabelo à noite, nem de dia para dormir, né? Perfeito. E vamos lá. Hoje, para quem está se sentindo mal com a própria aparência por conta da queda, o que você diria agora como médico e como ser humano para essa pessoa? Então isso é uma pergunta que me toca bastante porque mexe naquela dor que eu tinha antigamente, né? Sim. Então eu sempre falo assim que a trajetória da autoestima e da confiança, ela pode ser desafiadora. Tá? Mas eu sempre falo para os pacientes assim, passo a passo você vai construindo um caminho. Sim. Um caminho de um novo renascimento, de uma nova pessoa. E eu sempre falo assim, também eu gosto de falar que a cirurgia do transplante capilar, ela não é somente uma cirurgia estética, mas ela é uma oportunidade para você renascer e resgatar aquela imagem que você tanto almejava, que você tanto queria. Sim. Ou seja, tem solução, busque solução, que você vai realmente ser a pessoa que você gostaria. Isso, e sempre lembrando assim, que hoje em dia nós temos bastante profissionais na área. Procurar um profissional que tenha bastante conhecimento, que realmente seja uma referência naquilo que ele faz e que tenha conexão. Então, às vezes, as pessoas perguntam qual o melhor profissional? Um profissional que consiga passar para você credibilidade e confiança. Maravilhoso! Isso é muito importante. Né? Credibilidade, a confiança do que você faz, o paciente se identificar com os médicos, né? Isso é tudo. E para quem? Agora eu vou pro segredinho, gente. Agora eu não vou deixar esse segredinho passar. Para quem quer cuidar melhor dos fios desde já, quais são os 3 passos de ouro, aquela dica poderosa que você recomenda? Então, vai aí os 3 passos que você pode melhorar, né, ou melhorar a sua saúde capilar, ou continuar cuidando dele. Então a gente vai falar primeiramente da hidratação,
podendo usar aí condicionadores, né? Todos os dias ali para poder trazer uma hidratação intensa e qualidade dos fios. Máscaras profundas para ter essa revitalização do cabelo constantemente. Um outro passo também para aquelas pessoas que usam ferramentas como secador de cabelo, babyliss, chapinha, é os protetores térmicos, porque a gente sabe que o calor, ele danifica o cabelo. Se você usa esse protetor térmico, você minimiza esses danos do cabelo, e então o cabelo não fica tão ressecado e quebradiço. E a última dica aí que eu dou é a alimentação. Não adianta. Se você tem uma alimentação com frutas, verduras, as vitaminas, como falei, vitamina zinco, vitamina E, biotina, ômega 3, são essenciais para a gente ter um crescimento capilar saudável. E com recomendação médica. Tudo isso. Sempre com recomendação médica. É muito importante falar, porque às vezes a gente conversa com as pessoas e elas falam assim, né? Elas têm uma ideia. Eu tô fazendo tratamento. É porque eu vi em algum lugar, ou porque um amigo faz. E, como eu falei, o tratamento sempre é personalizado, independente da alopécia que você tiver. Então, a gente sempre tem que procurar um profissional capacitado para que ele veja todos esses parâmetros: couro cabeludo, metabolismo e rotina. Muito bom. Muito importante saber dessas informações. Porque cabelo é uma coisa que o assunto tá em todos os lugares. E todo mundo se preocupa em ter cabelo, né? Muitas mulheres colocam cabelo para ficar com mais cabelo. Quem perde cabelo quer fazer transplante capilar. Quem tá perdendo não quer perder mais. Então, nossa, olha, eu queria ter mais tempo para ficar falando de cabelo aqui até amanhã. Com esse maravilhoso. Você é muito claro, você é muito seguro naquilo que você tá falando pra gente. Isso é muito importante. A gente entender como é que funciona tudo isso. Até dica de ouro você trouxe, doutor Henrique. Isso, Arrasou. Isso, e o tema transplante capilar e tricologia tá muito, como a Ellen falou, tá muito em evidência. E tem muitos caminhos aí, muitas vertentes aí que a gente pode explorar. Então, quem sabe, talvez talvez uma outra temporada. Sim, no próximo episódio. A gente... super convidado. Muito obrigado. Traz o seu brilho maravilhoso aqui, ó. A casa é sua. Nós estamos hoje gravando no Hub for You. Gostou daqui? Demais. Maravilhoso. O pessoal aqui é sensacional, recepciona a gente de uma maneira muito familiar. Então, realmente, assim, eu tô me sentindo em casa. Que delícia! Então, volte sempre, hein? E vamos lá, agora eu vou fazer uma pergunta, assim, pra gente finalizar. Lavar os cabelos diariamente faz mal? Não, você pode lavar os cabelos todos os dias, não tem problema. É até preferível, porque com os danos que a gente tem do dia a dia, do dia a dia, as agressões externas, então é preferível que a gente lave, é bom que a gente lave, né, os cabelos todos os dias. Então, na verdade, isso caiu por terra, todo mundo pode lavar cabelo todo dia, só não dorme de cabelo molhado. Lembrando, não durma de cabelo molhado se você não tiver um secador. Verdade, certíssimo. E os coques, que também estão falando, agora tá até na moda, né? Aquele coque que prende assim, e aí dá uma agressão, né? Faz uma agressão. Os coques, eles são muito bonitos, né? Ele traz uma certa confiança, uma certa valorização para as pessoas que fazem, só que a gente tem a chamada alopécia de tração. Inclusive, que eu tenho um post no meu Instagram falando sobre isso. Então, assim, você coloca, puxa o cabelo, quanto mais puxado, melhor. Mas aí você vai também enfraquecendo os fios. E com isso, você vai cada vez fazendo o coque mais para trás. E acaba não percebendo. Que tá ficando calvo. Que tá ficando calvo, porque o coque vai ficando cada vez mais para trás, porque realmente perdeu os cabelos da frente. Dica de ouro. Dica de ouro. Mulherada que gosta de coque, né? De prender o cabelinho. Pode fazer, mas assim, não frequentemente, né? Não fazer uma rotina diária de todos os dias usar. Isso, exatamente. Né? Igual prender cabelo molhado. Né? É tipo isso. Doutor Henrique, como as pessoas podem te encontrar para tirar dúvidas, falar com você, marcar uma consulta, saber mais sobre transplante capilar, sobre a tricologia, que é um tratamento, aonde a gente te encontra
para você trazer esse brilho para a vida da gente? Se você tem dúvidas com a tricologia, transplante capilar, acesse lá o meu Instagram e me chama no direct. A gente bate um papo ali e eu esclareço todas as suas dúvidas. Maravilhoso. Então é Instagram, @doutor.henriqueumeres, com Z no final. E você consegue me achar lá e a gente tirar todas essas dúvidas e bater um papo. Perfeito. Então, ó, é só pegar aqui o Dr. Henrique Umeres e, ó, adicionar lá, clicar, seguir e acompanhar a história dele, que é incrível. Os posts, os conteúdos que ele faz lá é maravilhoso. Tanto é que chamou a atenção e eu falei, venha trazer o seu brilho, porque o mundo precisa ouvir a sua voz falando de transplante capilar e tricologia. Gente, obrigada demais. Nossa! Aí eu fico triste quando acaba o podcast, porque a gente para de falar de coisas importantes. Hoje a gente recebeu o Dr. Henrique aqui. Muito obrigada por trazer esse brilho aqui, todo seu, com muito conteúdo de alto valor informativo para todos nós. Imagina, eu que fico lisonjeado com esse convite. Venha mais vezes, que você continue brilhando por aí. Com muita prosperidade, muito amor, muita luz. Eu tô super feliz de você ter vindo. Amém. Tá? Pessoal, a gente fica por aqui no Traz o Brilho podcast. Um grande beijo e até a próxima. Ficamos por aqui com transplante capilar e tricologia com o Dr. Henrique Umeres. Um beijo! Foi maravilhoso. Traz o brilho.